Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do Diário de Cronos. O Diário de Cronos traz voz para as pessoas 70 a mais, que estão ativas, que estão vivendo aqui nesse mundo com suas experiências, né? E trazendo suas experiências de uma forma que a gente também possa crescer com elas. Hoje nossa convidada é a doutora Regina Monteiro e o Guilherme vai apresentar para vocês a doutora, vai contar um pouco da história dela para vocês e depois ela vai contar a história dela para nós. Olá pessoal, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês de novo. Uma satisfação, Claudião, uma satisfação, uma honra ter você, doutora Regina e Regina Rê, amiga. E olá a todos, nós não temos patrocínio de Insider, de ninguém. Se vocês gostarem do vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal. E estamos aí indo para o último episódio do ano, né? Com uma convidada muito especial que tem uma carreira na área médica, que é a minha área. E além da carreira na área médica, ela é uma educadora, ela viu o nosso sistema de saúde nascer. Enfim, é uma riqueza de conhecimento e de experiências para compartilhar conosco. Seja bem-vinda e passo a palavra para você. Obrigada. Eu acho que o toque desse nosso encontro é que é justamente no momento que eu estou completando 50 anos de médica, né, de formada. E aí a gente para pensar e se pergunta o que é que eu aprendi, né, com a vida, o que é que eu aprendi com a profissão, né? E a colega me perguntou antes, assim, conte um pouquinho da sua história, brevemente, né? Porque 50 anos de história também não dá. A gente não iria conseguir condensar em 1 hora e pouco de conversa, certamente. Então eu vou fazer. A história é justamente de uma menina que... eu sou a mais velha, né? De 7 irmãs. E eu tive, desde pequenininha, assim, algumas características. Por exemplo, eu comecei a ler sozinha com 3 anos. Então, isso já impactou meus pais, né? 3, 4 anos, digamos assim. E tinha essa curiosidade. E 2 coisas, recapitulando a minha história, eu lembro eu sinto que ficou, ao longo dos anos, 2 coisas. A sensibilidade ao sofrimento humano, e essa curiosidade técnica científica, que é o meu chão, né? Então, Era inevitável ir parar na área médica, né? Juntando essas 2 coisas, né? Vamos lá, né? Eu até lembro, assim, que a minha, na época, né, tinha as bonecas da Troll, né, assim, e que andavam, vinha americana, né, andavam sozinha, e falava, mamãe, e eu achava então todo mundo adorava a boneca, para ser mãezinha, né, eu queria entender por que ela falava aquilo. Aí eu tinha que desmontar todinha, desmontava a boneca para ver pro desespero dos meus pais que tinham investido na boneca. Né? Os pais nunca entendem muito essas coisas, né? É difícil eles entenderem de primeira. Eu queria entender por que ela falava, né? E essa questão, assim, também do sofrimento humano, que ao longo da vida fui, entre meus defeitos, minhas conquistas, meus olhares para um horizonte mais amplo, né? A gente vai com a cidade, o bonito da cidade, gente, é que a gente viveu, e a vida ensina tantas coisas em cada fase, né? Uma dessas é exatamente isso, que essa questão da sensibilidade ao sofrimento humano, né? Eu lembro que ainda nessa fase aí da infância, quando eu via sempre no Natal, né? Ganhei uma bicicleta que eu sonhava e meus pais faziam de tudo, né? Para a gente ter os presentes e tal. Eu não via a hora de subir na bicicleta para andar mais junto ali no nosso perto, né? Tinha um bairro pobre junto da nossa casa e vinham crianças de lá e ficavam olhando assim com aquele olhar quer dizer, olhando a bicicleta e uma vontade de andar, né? Uma delas até pediu. E aí, naquele momento, eu sentia assim, que era ela que tinha que andar primeiro, pelo desejo que ela tinha, né?
E hoje, me lembrando assim de certos momentos da minha vida, eu vejo que o que me leva a ultrapassar o horizonte do trabalho, o horizonte de certas situações trágicas que a gente vive, né, é perceber o sofrimento do outro. Quem está sofrendo aqui, né? Isso me tornou, durante a profissão, a medicina, como um norte, né? Um norte. Justamente, eu desmonto a boneca e, ao mesmo tempo, né, porque invento coisas e você mesmo está vendo, né? Eu estava vendo essa parte aqui interessantíssima, né? Do monitoramento do funcionamento cerebral, né? Você hoje consegue mensurar, né? É isso, você me corrige se eu estiver errado. Você consegue mensurar aí o que está passando dentro de uma pessoa no momento em que essa pessoa está tendo determinadas vivências, né? Passando por certas emoções. Conta um pouco para a gente da tecnologia que faz isso, né? Como é que funciona isso? Hoje nós temos máquinas, entra no scanner, como é que funciona isso um pouco? Tá, aí assim, isso tem a ver justamente com a continuidade da profissão, que mais tarde voltarei para ter os elos, né? Mas respondendo, é que aí você, quando se adentra no campo científico, né, nós temos que distinguir o que é conhecimento, né, o que é técnica, e a dimensão da complexidade daquele fenômeno que você está vendo. Por exemplo, o cérebro. Quando se fala em cérebro, a gente pensa logo nos neurologistas, nos psiquiatras, né? Nos médicos que têm a ver especificamente com a função do órgão. Sim. Né? Mas hoje se sabe, né, com o avanço científico também no campo das ciências dos sistemas complexos, né, de todas as características dos sistemas vivos, né, e agora eu vou até citar alguns nomes, né, de autores para quem conhece. Então, Maturana e Varela mostram que os sistemas vivos se Desculpa, tem algum... Estamos colocando aí nosso mensurador de tempo, um aparelho antigo. E aí, quando é para inspirar a gente no podcast. É para inspirar. É só uma inspiração. É só uma inspiração. Acabamos te interrompendo, mas você estava falando dos sistemas... Não, tudo bem, mas se tiver tempo de... Bom, não, está tranquilíssimo. Está tranquilo. É mais para o enfeite, que a gente esqueceu de virar. Fica tranquila. Você estava falando do Maturana. Sim, porque assim, no início a gente vai aprendendo a medicina que nos ensinam, né? E na época, pelos anos 70 ali, em 75, nos últimos estágios, né? E essa minha queda pela tecnologia me levou a estudar, então, na gastroenterologia, os problemas do estômago vistos através do endoscópio. Certo. Era assim um negócio, né? Você tirar, eu tenho ainda as fotos. Você mergulhava lá, né? Mergulhava e tirava a foto da lesão, né? Dentro do próprio organismo do paciente. E isso me encantava. Fiz meu primeiro trabalho sobre diagnóstico precoce de câncer duplo no estômago. Mas aos poucos eu ia vendo assim que eu só conhecia o estômago do paciente. Não sabia nem quem era, porque tem que se colocava para poder ter melhor manejo, o plano cirúrgico, eu nem sabia quem era a pessoa. Né? E aí foi quando eu comecei a despertar que não é só tratar o órgão, né? Até porque eu via que muitas pessoas, a maioria, né, tinham uma relação entre o problema no órgão, no estômago, e problemas emocionais, estresse, né, ansiedade. E aí, vamos atrás, né? A minha vida nesses 70 anos é sempre assim, vou atrás no sentido da informação. De fazer uma conexão entre o estado emocional e o que a pessoa apresentava como... Cada pergunta tem... quando ela é respondida, sintoma, ela gera um novo horizonte de dúvidas, né? E aí eu fui fazer psiquiatria, porque parecia, então, que era o problema mais nervoso, mental. E ali foi a decepção, né? Decepção porque eu vi que se tratava... Na época, hoje não, por favor. Hoje não. Mas de olhar para os colegas... É importante, senão os colegas ficam bravos. Sim. Mas o tratamento era medicamentoso, era deixar o paciente
abatido, sem reações, né? Interferia demais, muito invasivo, vamos dizer assim, em outras áreas também. Paralisante, né? E eu me espantei, não é isso que eu quero, né? Mas a correlação entre os órgãos digestivos e as emoções já ficou lacrada em mim lá nos anos 70, né? Alguma pergunta? Não. Continua. Não, tá indo ótimo. Talvez aí depois como é que a gente foi parar agora nessa coisa moderna hoje que está sendo desenvolvida, então, né? A partir daí. Aí para chegar eu vou dar mais umas voltinhas, porque Tranquilo. não foi um pulo, sabe? Então, assim, eu fiquei, de um lado, feliz, porque, né, tinha terminado o curso de medicina com 22 anos, tinha vida pela frente, mas eu fiquei tão triste, porque não era isso que eu imaginava, a medicina. Né? Isso quando teve contato com a psiquiatria específica? O curso médico. O curso médico. Curso médico, muito fragmentado, né? Como ainda hoje é, embora os esforços, né, para criar sistemas, ligações, etc., a prática médica ainda é, né? Tanto que a gente usa até aquela expressão do encaminhamento, né? Ao cardiologista, né? Na brincadeira a gente fala que é a técnica do au-au. Você vai... Tem um paciente diante de si, como foi treinado para olhar só aquele aspecto, aquele sistema, né, seja ele digestivo, cardio, etc., você, diante do limite da abordagem, você encaminha para o outro. Então, tem uma brincadeira, assim, entre nós médicos, que agora vamos usar a técnica do au-au, né? E finda que o paciente, ele não é a soma das partes, né? Porque sistemas vivos não é a soma da parte, né? São inter-relações das quais emergem novos níveis de organização. Essa é a grande sacada que a medicina, ainda hoje, não só naqueles tempos, precisa consolidar nos currículos médicos. Tem colegas que já estão avançados, né? Não muitos, mas nessa percepção que o sistema vivo se trabalha com fenômenos que emergem das relações de vários órgãos. E, doutora, isso não seria hoje a medicina integrativa? Hoje tem esse... Integrativa, né? Sim. Não sei se você tem notícia disso também. Tem bastante. Imagino sim. O Gui, quando você quiser intervir também, Gui é médico, né? O Gui também, quiser falar alguma coisa também sobre isso. Comentar. Só um comentário. Essa questão que ela trouxe da diferença entre aquele olhar científico fragmentado para um olhar de sistemas. Isso daí são linhas de pensamento, linhas de olhares, né, dentro da medicina. Paradigmas, né? Paradigmas que, pelo que você está dizendo, se eu entendi correto, me corrija, te frustrava, vamos dizer. Você olhava igual que você falou aqui, o cérebro não é só o cérebro, é o cérebro dentro de um sistema. Aí quando você se imergiu... É coordenador de todos os sistemas. Aí quando você foi para endoscopia, você viu que o ser humano não era só aquilo, né? O estômago. O problema do estômago não é só do estômago, né? Exato. Eu acho que isso também vem um pouco, o que eu percebo da medicina, ela é muito... Vamos dizer, uma medicina emergencial, né? Então o cara tá ali com o estômago de um jeito e fala, se a gente não botar ali determinada substância, ele vai colapsar daqui a pouco, né? Então vamos resolver assim. Porém, isso, na verdade, me parece um remediar, né? E o que você está me falando é uma outra coisa. Fala, a gente precisa remediar, mas a coisa não se limita ali, né? Isso aqui, não sei, eu sempre vi assim, isso aqui é emergencial, mas agora vamos ver o todo, como é que tá, né? Vamos tentar, para talvez conseguir encontrar a cura, né? É que a medicina, ela tem uma lógica que são os níveis, né, de atenção, né? Níveis de atenção. Níveis de atenção, esse exemplo que você deu. Então, assim, praticamente são 4 níveis, né? O nível primário, que é aquele mais importante de todos, é trabalhar nas características da saúde, ainda quando a pessoa está saudável, é a prevenção, né? Se eu sei que cigarro
né? Esses exemplos que todos vamos conhecemos. Vamos minimizar o contato com isso, então, no mínimo. A prevenção, a promoção à saúde, que é o forte do nosso SUS, né? Na medicina de base, que a gente chama, que é a mais importante. Todas têm importância em cada nível, melhor, tem importância. Mas o bacana é a gente não adoecer, né? Claro. Pronto. Aí tem aquelas doenças mais gerais, que a gente chama de segundo nível, aquele episódio que você trata e recupera a saúde, né? Esse ali intermediário. O nível terciário é quando a doença já está estabelecida. Aí ela precisa de tratamentos, ferramentas mais específicas, né? E aí é onde é o que a gente conhece no sistema de saúde, os hospitais. Fala médico, a gente atrela logo ao hospital, né? A cirurgia, as grandes cirurgias, etc. Esse é o nível terciário, é a intervenção na doença. O quaternário hoje nem se cita muito, mas é quando a gente recupera, por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, ou fez uma cirurgia, não sei, o membro ficou desábil, né? Então vai fazer uma fisioterapia, etc., que é a fase da recuperação e restauração. Mas, voltando ao que você falou, esses estudos sobre o cérebro que você citou, né? Eles não são ainda da cultura médica de hoje, né? Porque a gente ainda vê na maior parte, né, dos livros de medicina, dos cursos, o cérebro com uma função específica em si, né? Então, as doenças do cérebro são tratadas por psiquiatra, se forem em algumas funções, neurologistas, se forem lesões, e assim por diante. A abordagem que nós estamos trazendo, que é fruto de anos de estudo, né? Lembre-se, são 50 anos, né? E de estudos com autores de vanguarda, né? Da abordagem sistêmica, etc., é ver o cérebro, o órgão cérebro, ele coordena múltiplas funções do organismo, o cérebro. Mas os processos cerebrais não estão só naquele órgão, eles perpassam todo o nosso organismo, todo, né? O pensamento, como eu mostro aqui, né, no desenho, as emoções, elas são sistêmicas, elas são de todo o organismo. Essa que é, digamos assim, o horizonte agora da medicina a ser estudado não só por médicos, mas por vários profissionais que não só de cérebro, entendeu? Um gastro, um cardio, um sistema motor, todos têm ação do cérebro, né? Sim. E aí, interessante, o que eu às vezes fico pensando hoje, como é que mensura isso? Como é que a gente está mensurando isso, ondas cerebrais, consegue medir isso, consegue ver, por exemplo, uma dor de estômago, o que ela está provocando no funcionamento cerebral, por exemplo, uma coisa assim, né? Ou vice-versa, um funcionamento cerebral agindo no... é mais fácil ver um funcionamento cerebral atuando num órgão, é isso? Não é bem assim, mais isso, mais aquilo, né? É uma questão é a visão do conjunto, tá? Por exemplo, uma dor no estômago pode ter múltiplas causas, desde uma bactéria, né? Desde uma inflamação devido à alimentação errada e por aí vai, né? Mas, nessa perspectiva, nós vamos olhar que do cérebro para o corpo existem 3 principais sistemas que são os reguladores de todos os outros, né? Que é o sistema endócrino, o sistema de comunicação química, né? Como se fossem os e-mails, né? Mensaginho. Sim, aí, isso, né? É via sistema endócrino, né? Sei. O sistema imunológico, né? Que o imunológico é o grande protetor, né? Da nossa constituição física, e o sistema nervoso autônomo, que é como se fosse a rede elétrica da casa, que entra em todos os quartos, acende a luz, apaga a luz. E ela é autônoma mesmo, ele funciona sem a necessidade da gente estar consciente dele. Não, garantem alguns mecanismos fisiológicos automáticos. Assim, bater o coração, não precisa eu pensar que tenho que bater cada vez, né? Então, tem funções no nosso organismo que elas já estão, a palavra nem é a melhor, mas automatizadas, ela tem ritmo próprio. Mas, voltando aqui à relação cérebro e corpo, passa necessariamente pelos sistemas mediadores.
Então, no caso que você estava falando, foi da úlcera, né, que você perguntou? Isso, como é que o cérebro reagia à úlcera ou vice-versa. Né? É que aí, no ramo do sistema nervoso, que inerva, né, em geral, tem vários nervos que são de ampla inervação, como o vago, né, o sistema. Você está atrelado a núcleos cerebrais, né, e esses sistemas se encarregam das funções de alguns órgãos, né? Então, uma emoção forte pode atingir o estômago. Isso via impulso elétrico, sanguíneo, linfa? São três vias, né? São 3 vias, é? No sistema nervoso é impulso eletroquímico. Eletroquímico. Né? Os hormônios é via bioquímica, são moléculas comunicadoras. E sistema imunológico são células, é citológico com células comunicadoras também. Tem todo um batalhão, né? Cada um de agentes, cada um com sua especificidade e característica própria. Isso tudo está assim, tudo permeado, entremeado, tudo assim. Tudo entremeado. Tudo funcionando ao mesmo tempo, agora ligadinho, uma geleia geral aí, né? É isso mais ou menos, não? Eu tenho uma imagem que, se vocês aceitarem, pode cortar depois, né? Ilustrar a conversa, eu tenho uma imagem muito pertinente, que é essa dança das moléculas, né, que é uma animação, obviamente, mas para tirar aquela coisa assim de que a estrutura é fixa, não, temos vários níveis de organização, né? Lá tem o nível energético, e muita gente trabalha com as energias, né? E isso aqui eu quero até voltar aqui, o comentário de antes, né, da medicina integrativa. Então, tem o nível energético, o nível molecular, né? A energia bioquímica, né? Que se chama ATP também, né? Na produção de energia do corpo. Tem o nível tecidual, que é o conjunto de células interagindo, mas um contém o outro. Sabe as bonecas russas? Sim, babusca, né? As babuscas. Né? Babuscas. Então, cada nível está dentro do outro, né? Ele é integrado e ultrapassado por outros níveis. Por exemplo, o nível tecidual integra células, né? Os órgãos integram os tecidos com tudo que está dentro, né? Agora, o grande regente é o cérebro, né, que faz a regência do corpo todo justamente a partir desses 3 sistemas que são os mediadores, né, o hormonal, o imunológico, a inflamação, e o sistema nervoso autônomo, que é via neural. E o entendimento disso tudo se deu por causa da tecnologia, né? A gente avançou tecnologicamente, aí a gente começou a produzir cada vez mais conhecimento e o entendimento sobre isso foi cada vez mais se ampliando. Então, tenta contar pra gente como que era lá na época da faculdade e como que você viu com todo esse avanço de tecnologia, como que ficou hoje, assim? Não é a tecnologia que nos revela tudo, hein? Vamos colocar a tecnologia no lugar dela, embora, como eu disse, sou apaixonada, né, pela tecnologia. Ela é uma ferramenta, né? Então, se você é um engenheiro que vai fazer uma casa, antes de tudo, tem que conhecer a planta da casa. Não dá para usar logo a ferramenta. Não é verdade? Sim. Pegar um martelo. Não, peraí, eu tenho que fazer a planta. Né? E depois as funções dessa planta, né? Se no lugar de uma sala eu coloco um estábulo, poxa, peraí, calma, né? Tem uma ciência nisso. Tem uma ciência, né? E essa ciência, que não é só para a medicina, mas é que para todo e qualquer campo da ciência, seja na sociologia, seja biologia, ecologia, o que for, ela é uma organização tão lógica que qualquer profissional que não a conhece é ilógico. E eu vou dizer como é que é. Então, assim, não existe ciência sem um pensamento científico. Não existe o produto que você está falando sem uma aplicabilidade do conhecimento. Porque, infelizmente, né, na sociedade, nos grupos de estudo, né, nos campos de ciência, tem quem estuda, tem quem cria os instrumentos, tem quem aplica. Mas é importante ter essa visão conjunta, né, do que eu penso, o que eu fiz, como aplico e o produto.
né? Isso me parece que hoje está um pouco, assim, estão usando o nome ciência aí de algumas formas um pouco comprometidas, eu acho, né? Reducionistas. Né? Reducionistas é uma palavra incrível, né? As pessoas têm usado isso para meio empurrar as coisas para um lado ou para o outro e, na verdade, tentam um fechamento em torno de algumas coisas que, na verdade, nem deveriam aceitar um fechamento, né? Não fecha. Você tem que observar mais, né? Eu acho que quando a gente não conhece alguma coisa, está dentro de algum processo meio estranho, em vez de fechar e excluir, não, abraça mais coisas e observe mais, né? É como eu digo até para os alunos, para os residentes. Na verdade, os últimos anos, eu, a partir da reforma do ensino, né, a minha prática foi mais assim, a formação dos professores de medicina, né? Todo mestrado e toda a carreira. Fui consultora do MEC para a reforma do ensino médico. Né? Conta um pouco dessa história para gente. Eu vou contar. Como que foi isso, assim, essa trilha? Tá, vou contar. Só não queria deixar passar a história da integrativa, tá? Sei. Porque pode ser que a gente não volte a ela. É assim, olha, a medicina integrativa, tão usada, né? O sentido é muito importante, historicamente importante. Mas o uso, muitas vezes, é um pouco ingênuo, né? Porque a pergunta é integrar o quê? Integrar o quê? Né? E o alimento e o como é que se chama? O pensamento, etc. É como a questão das neurociências que a gente vinha conversando, né? Que eu estou dizendo para não esquecer. Todo mundo, hoje em dia, a multidão de neurocientistas, né? Você vai assim, então, onde você... Aí o rapaz, a moça, ele vai para um congresso de neurociências e ele faz um curso de 2 semanas e é neurocientista. Então, está havendo, né, junto com os meios de comunicação, essa abundância de informações descoordenadas, uma grande confusão que pode entrar tudo, como a gente usa lá no Sul, uma mixórdia que é coberta por uma colcha chamada medicina integrativa. Então, toda vez que aparecer medicina integrativa num livro, a gente vai sempre... O que é que você está integrando? Que o autor está integrando. Eu vou só anunciar, porque isso mereceria um capítulo, sabe? Inclusive para dar, né, Gui, nós que estamos no campo médico, esclarecimentos. Porque as pessoas de medicina integrativa, pessoas assim, de alto nível, né, de integrativa, sim, mas o que é que você está integrando? Né? Porque tem que ter lógica na integração. Está integrando as grandes escolas de medicina, né, oriental, a Ayurveda, né, a física quântica, a medicina chinesa. A nossa história científica é recente, né? A medicina ocidental, essas grandes... Mas espera aí, cada um tem a sua lógica, os seus critérios, os seus níveis, né, de aplicabilidade, e aí você não dá para usar indistintamente a medicina integrativa. Quando a gente ouve falar de medicina integrativa, pare e pergunte, o que é que vocês estão integrando? E vai ser difícil a resposta, viu? Vão integrar nutrição com isso e aquilo, mas isso não é medicina integrativa, isso são níveis, né? Nutrição é um nível de funcionalidade do organismo humano biológico. E aí daria um programa só sobre isso. Que nutrição, né? Aí a gente começa a falar, mas que nutrição que você está falando? Isso é através da alimentação, através de suplemento, através de, sei lá, remédios específicos, né? É uma fase agora de uma grande riqueza de abrir-se os horizontes, saiu daquela coisa da medicina fechada, mas com riscos, não sei se maiores, menores ou piores do que o fechamento, porque fico confuso. Eu sempre fui muito aberta, como eu já contei, inclusive no mestrado, quando eu fiz em sociologia, onde nós tratamos de como integrar as várias racionalidades médicas, né, com pessoas de alto nível, né, que dá na literatura médica, na meio de comunicação também. Mas hoje a gente não fala mais de racionalidade, todo mundo integra tudo, mas se você pergunta, mas qual é a base dessa integração?
né? Então se tornou confuso. Acho que talvez superficial, né? O pessoal... Modismo. Modismo, cria uma história, uma narrativa que vende bem, né? Um conjunto de falas e de atitudes e talvez até de práticas, né? Que vende bem, que convence as pessoas e aí talvez não se aprofunda, não sei, um palpite, né? Dessa coisa que na realidade não integra, né? Pinça um monte de fragmentos e talvez nem pensa como juntar todos eles de alguma forma. Qual é né? a lógica? A pergunta, sabe, qual é a lógica de juntar isso com aquilo, né? Isso. Também, né? Onde está a lógica, né? É interessante. Exato. A lógica biológica, né? Psicológica. A lógica biológica e psicológica, porque a dimensão é biopsicossocial, né? Nós somos seres biológicos integrados com processos psicológicos num meio natural e social no qual vivemos. Qual é a lógica da sua terapia dentro desses 4 níveis, né? E aí daria um outro programa também. Não, mas é bacana ver esse panorama, série. né? Biopsicossocial, né? É surpreendente um pouco. E o social contém sempre a cultura, que formata o nosso cérebro, né? E a política. A cultura e a política, né? Também é interessante. Então aí você está fazendo uma conexão direta entre tudo isso aí, né? Você está integrando tudo isso aí, eu estou achando. Não, esse laboratório aí é exatamente isso. Que bacana, né? Agora respondendo ao Gui, diga a sua pergunta, né, Gui, antes. Não, das suas escolhas para você ir para a carreira que você falou que foi docente, né? Como que foi essas escolhas? Como que foi esse percurso? E qual que era o momento? O que estava acontecendo ali na época? Que lugar que você estava? Você estava aqui no Brasil? Você estava fora do Brasil? E como que foi isso, né? Até acho que seria legal amarrar com o nascimento do nosso sistema de saúde. Sim. Porque você participou, né, da construção do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Sim. E conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Tá, aí eu vou fazer o gancho, né, tipo o crochê, que a gente dá uma laçada. Lá quando eu me formei, que eu fui para eu ganhei uma bolsa, né, um convite para participar de uma... Se chamava na época Cidadela, tipo Exupéry, né, Cidadela, de jovens de 40 nacionalidades, né, que se propunham ideais, porque era a grande virada, né, Beatles, era a virada cultural. Anos 60, anos 70, 60 a 70, né? De 67 a 70, aquele período ali, né, eu entrei na faculdade em 69 e em 75 saí, mas por aí. Então era a época das guerrilhas, Che Guevara, né, todo aquele movimento, hippies, contra a cultura, maio de 75 em Paris, contra o autoritarismo, né? A minha geração nasce nesse clima, eu entro no cenário do mundo como jovem, neste clima de contestação, né? Contestação. E já com uma idade para ação, né? Em torno dos 20 anos, você tinha aí? Mas eu entrei com 16, né? 16, na faculdade, período, né? O período todo da faculdade foi de... Aí quando você se formou, nos 70 e pouco, você já tinha 20 anos, né? Então, eu me formei com 22, época 6 anos. Que a gente quer ir para ação, né? Exato. E aí, como eu contei, né, o desencanto com a gastroenterologia e com a psiquiatria, com a medicina em si, né? Eu saí com um comentário, né? Outro dia eu achei numa gaveta antiga, o comentário do meu doutor, né, do meu professor que acompanhou o estágio, e eu olhei assim, mas quem é essa mesma pessoa aqui que eu nem me lembrava? O quanto ele me deu suporte, valorizou, sabe? Fez desejo de prosseguir, que eu tinha feito um bom estágio, mas eu saí assim, atônita. Não é isso a medicina que eu sonhava. Mas cedo esse desencanto, né? Normalmente a gente não vê muito desencanto aos 20 anos, 20 e poucos anos, né? Eu vi. E aí você estava falando, depois você foi estudar? Não, aí eu ganhei justamente naquele período, né, o convite para ir para uma cidadela na Itália, por isso meu vínculo com a Itália naqueles anos, onde tinham jovens de 40 nações. Tá? Estava contando para o Gui. E aí, qual era a proposta? Né? Diante de todo aquele cenário de contestação, ali
nós encontramos uma jovem mulher líder, né, que se chama Chiara Lubich, que ela falava do mundo unido, não do mundo fragmentado, né? E foi quando eu contei, né, que nós tínhamos uma banda, né, eu tocava guitarra, e nesse grupo tinham justamente jovens de várias nações, né? E aquilo, né, eu me lembro que eu dava o lá, né, dava o mi na guitarra, e aí cada um se apresentava, né, da África, da Colômbia, da Alemanha, da França. Só que a nossa lógica não era uma geografia que hoje eu vejo, né, a geopolítica, todas essas... Era o alfabeto. Nós nos sentíamos humanidade, não raças, né? Tem umas brincadeiras que eu vou contar duas aqui, que a gente se lembrava que eu era brasileira, outra era africana. Mas nós nos sentíamos jovens do mundo, entendeu? Era uma nova geração de humanidade que estava ali. Você vê que quando eu falo eu me empolgo, porque isso me marcou. É bonito, parece, né? O entusiasmo da união de tudo, isso, né? Da união das pessoas sem a separação isso, né? Sem separação racial. E eu gosto de contar para os jovens alunos que algumas coisas... Eu nem notava que a Madeleine, que era minha colega de quarto, ela era negra, não notava nem que a Fiorita era japonesa, era chinesa. Eu só notava assim, que quando se colocava faca, né, os talheres na mesa, ela se sentia mal, porque ela via a faca, eles comem com palitos, né? Então a faca é agressiva. Olha lá. Isso foi meu aprendizado de humanidade. A outra, os africanos, eles têm um cheiro próprio, né, da natureza, um suor característico e tudo. Os orientais também, né? Diferente. É diferente. E a gente, então, descobria, né, que para nós, às vezes, fazia um pouquinho de esforço quando fechava a janela e tudo, né? E para ela também, porque ela dizia que os brancos tinham cheiro de cadáver. Então, ai, que forte, né? Não tinha cheiro. É verdade, eles estranham a gente também, né? Nós somos diferentes, a minha cabeça né? foi formatada por isso, sabe? Somos humanos, somos a raça humana, né? E nem notava. Mas então é isso, eu não posso esquecer que foi essa líder, né, que eu falei, a Chiara Lubich, que depois eu conto um detalhe dela mais adiante, que me abriu os olhos para o mundo. Dilatou meu coração, minha alma para a humanidade. E ainda é assim, sabe? Nosso grupo continua se falando. É assim, é esse o meu ideal, sabe? Que não tem um partido. Partido é a coisa mais ridícula que existe na política. Partido. É partido, é fragmento. Né? Então, nossos estudos também, no campo da sociologia, quando eu faço, é mostrar que uma coisa são as diversidades, né, de necessidades, mas essa questão do partido, direita, esquerda, Revolução Francesa, está tão ultrapassado, mas tão ultrapassado com a evolução biológica, que dá vontade assim de fechar os olhos, ter vergonha de ser humano, ser gente nesse tempo. Eu acho estranho, é que assim, a minha leitura disso é que a gente teve esse boom dos anos 60, né, que foi a descoberta de que faltava muita coisa, faltava contemplar toda a diversidade mesmo. Então isso aí surgiu, trouxe tudo isso, a gente abraçou isso como sociedade e tal, e eu acho que culminou tudo isso nos anos 80, né, os anos 80, no meu entender, foi uma época em que a gente viveu bastante o lado positivo de todo esse movimento que começa nos 60, né, de integração, de mais amor, de contemplar aí as questões humanas com mais intensidade, colocar elas também na linha de frente. Preparar o welfare state, que é o mercado, o estado de bem-estar social, bem-estar, né? social, a globalização e são coisas assim incríveis. O que eu acho só que talvez hoje a gente passou um pouco do ponto, né? A gente começou a dar importância demais para determinadas coisas e esqueceu de coisas igualmente importantes que não necessariamente, aliás, que foram sempre a base de tudo isso, né? Qual que é a base, né? Vamos olhar para isso como um todo, tal. Acho que a gente passou depois para olhar para as coisas com mais fragmentação mesmo. A gente deixou Infelizmente, a gente chegou lá perto da globalização. Não sei se encantou com as novidades, né? Nos encantamos com as novidades e esquecemos
E agora nós estamos vivendo talvez uma época de excesso disso, né? Excesso de narrativa, excesso de política, Fake news, excesso de besterol. informação, tentativa de manipulação da informação, né? São coisas que eu acho que a gente tem que doutores voltar. de diploma de curso de fim de semana. E toda uma coisa assim, se você tiver uma boa publicidade de uma determinada coisa, você vai vender um monte dessa coisa e esquece-se que talvez as coisas tenham um sentido maior, né? Qualquer coisa a medicina tem um sentido maior do que vender remédio, né? Opa! Ela tem um sentido mesmo, que nem você falava, motivado, uma coisa que você falou que te despertou desde o começo, que era um amor pela humanidade, né? Um amor, uma sensibilidade ao sofrimento humano, né? Que nem você trazia no começo, né? Sim. E acho que essas pessoas hoje, às vezes isso aí se vende como mercadoria também, as pessoas falam, olha, se você fizer isso é porque quer dizer que você tem mais sensibilidade ao sofrimento humano. E não necessariamente é uma realidade. A sensibilidade é uma coisa do emocional, né? Não do racional que você abraça uma historinha, os né? valores, né, que a pessoa tem. Coisa do sentimento. A história de vida. Agora, Gui, você perguntou do SUS, né? Tá de pé ainda? Tá, mas tem uma coisinha, ó, que eu queria aproveitar a oportunidade. Tá. Nisso tudo, o que foi mais difícil e como que você superou isso? Isso, o quê? Essa sua... Você teve essa frustração dentro da medicina, aí foi buscar outras fontes, né? Sim. Se conectou com outras culturas, com outros jovens, né? Não necessariamente na medicina, mas vem junto, né? Vai aumentando o horizonte de sentido, de percepção do mundo, da vida, né? Sim. E aí, como que foi isso e como que você superou, né, essa dificuldade? Estudando, muito. Tá. Porque aí eu fui fazendo, em vez de fazer a carreira linear, né, ascendente, doutorados, etc, né, eu fui fazendo também, para estar no professor de universidade tem que... Mas eu não me fixei, assim, em me especializar em tal coisa, sabe? Eu sou doutora em, não sei, a mácula do não sei o quê. Não, eu fui abrindo, né? Que é a tendência hoje, né? Na visão também sistêmica. Então, eu saí da faculdade, fui estudar antropologia, né? Para entender quem era o homem, né, essa coisa das culturas. E lá na Cidadela, né, que eu falei, porque ali as culturas eram vivas, né? Então, a antropologia me ajudou muito a entender a evolução humana, né? Eu sou apaixonada pela antropologia, né? E a antropologia, ela me dá, junto com a semiótica da medicina, a semiologia, né, uma visão, assim, que quando eu vejo um político falar na televisão, você percebe logo pela mímica facial, pelo tom de voz, pelo recuo do corpo, etc., se ele está falando coerente ou não. Infelizmente, é raro encontrar alguém. Infelizmente. Nossa. Mas você... Não sei porque eu não estou surpreso com essa sua não fala. É? Então, a antropologia me deu essa base, né? E como eu falei, eram 40 nacionalidades, a gente pega os tiques até dos chineses, dos alemães, né? Então, para mim, eu não consigo assim pensar que eu sou só brasileira, entendeu? Porque ficou um pouco de tudo. Bom, então é isso, Gui. A gente, voltando à sua pergunta, a gente vai... Como era a mesma pergunta que eu já me perdi? Depois tu corta, hein? Como que você... como que você foi se resgatando, pronto. Aquele a teu... antropologia. Isso, a antropologia foi um dos primeiros passos do seu resgate, aí, com a decepção. Depois a da psicologia, né? Eu fiz o curso de 3 anos de psicologia, mas a psicologia médica era uma experiência lá no Rio Grande do Sul, Instituto Fernando Pessoa, que tinha os próprios... Eu coordenava um departamento na faculdade. Nesse departamento tinha... Então, daí você já tinha voltado da Itália? Sim, voltei da Itália e fui para a PUC do Rio Grande do Sul, em 80. Né? Fazia uma reciclagem, né? Porque... Você ficou quanto tempo na Itália? Nesse primeiro período, 5 anos. 5 anos. E depois... Então você já estava perto dos 27, 28 aí? Estava chegando... 28. Quando você veio para a PUC do Rio Grande do Sul. Sim. Vamos lá. E aí na PUC do Rio Grande do Sul? E aí na PUC do Rio Grande do Sul,
eu entrei, primeiro eu me atualizei, né? Mas era justamente o período das grandes conferências, há uma ata, né, que falava da atenção básica à saúde, né? Que da onde surge, dos alicerces que depois viria a ser o SUS, né? Então, sou dessa geração que estudou esses alicerces. A reforma do ensino da medicina, também colocando habilidades humanas, etc., né? Toda uma formação de como organizar os cursos de medicina, né? Depois tinha a construção, justamente, do SUS, e dentro de um processo construído com a comunidade. Então, e outro lema que eu esqueci de lhe dizer é que havia o apelo que as universidades saíssem dos muros. Então, eram os programas extramuros, que hoje se chama extensão universitária. Então, levar o estudante não só a estudar no livro os problemas de saúde ou da sociedade, mas ir em loco, era aprendizado em loco, para você saber o que era desnutrição infantil, que estava vinculada ao saneamento, vinculada à ausência dos pais, vinculada à desnutrição, que justamente se tornou a abordagem multicausal, né? Fazer diagnóstico das múltiplas causas, e não só a tuberculose e a bacilo de Koch, não, é porque está desnutrido, entende? Então, isso foram muitos anos formando médicos, inclusive, outro dia eu vi um que estava candidato a ministro da Saúde, disse, não, meu aluno. Foi. E ele, porque ele falava ele entrou, a mentalidade dele médica começou já ali, desde os primeiros anos, a compreender que medicina não se aprende só dentro da sala de aula, e nem com manequim, é com o ser humano, o feeling. E aí, então então, nessa época tinha toda a reforma psiquiátrica, né? Abre as portas dos manicômios. Aí esse eu já peguei lá em Trieste, que foi lá que começou, né, com essa proposta, e era assim, o lema, né, o paciente que tem problema mental tem problema na mente, né, mas os braços estão sadios, as pernas, dependendo do grau, obviamente. Então, a proposta da reforma psiquiátrica era abaixo os manicômios, né, fechar os manicômios, liberta os pacientes e bota eles na sociedade com acompanhamento, é lógico, né, porque tem os seus riscos. Então, eles passavam a ser, por exemplo, o contrato com a prefeitura ali em Trieste, eles passavam a ser jardineiro das praças públicas, entende? Profissões que poderiam ser acompanhadas, mas que eles trabalhassem, que eles voltassem a ser cidadãos, né? Então, acompanhei muito de perto isso, aquela manifestação do cavalo de carta papel machê, a liberdade terapêutica, né? Da minha geração, dessas grandes reformas, né? E aí, quando começou aqui também no Brasil a reforma do sistema de saúde, que era fantástico, né? Porque não era o governo que planejava, né? Era o Estado, né? No caso, o Estado, as universidades e o representante do povo, né? Eu, como trabalhava em um projeto de extensão, e representava a universidade, a PUC, participava dessas reuniões, né, tripartite, e encontrava ali pessoas de favelas, etc., que abriam os olhos. Poxa, eu vim aqui para tratar de uma vala, de uma que tem na minha rua, aí não pode. E chegou aqui e encontrei que a outra pessoa não tinha nem casa, eles não tinham onde... Entende? Essa consciência que a comunidade ia tomando, não porque estava escrito no livro, nem com blá, blá, blá político, não, porque ela ia para discutir os problemas da rua dela, da cidade dela, junto com os técnicos da universidade e os políticos. Então, esse é o meu... foi a minha escola de vida, não foram só os livros. Promover o encontro com a realidade, né? O que eu vejo, essa pessoa que ia lá por uma razão, acabava encontrando outra coisa e integrava tudo isso aí, acabava juntando, sei lá, integrava dentro da cabeça dela, fala, pô, eu faço parte de um sistema onde aquela pessoa sofre disso, eu sofro daquilo, e não sei, mais ou menos acho que isso. Isso, a atribuição, né, de cidadania, somos cidadãos, né? Então, eu estava contando para o Gui a emoção que eu tive quando, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem a Casa Mário Quintana, que é uma casa de cultura, né? E qual foi o impacto? Então, entrava lá os intelectuais, né?
Mas um belo dia você chega lá e entra e vê um mendigo da rua que está aprendendo a ler, sei lá, ou aprendeu na sala de jornais, lendo o jornal, porque a casa era dele, é da sociedade. Ele tem direito àquele jornal. Eu ainda falo emocionada, sabe? Porque isso formata duas coisas formatadas, né? Essa convivência com as várias nacionalidades e esses primeiros passos do SUS, da reforma política, da reforma da universidade, sempre fui, né? Depois aí fiquei marcada, né? Porque quando se trata de reforma da universidade, sempre fui, né, convidada para assessorar. No Recife fiquei 10 anos na Universidade Federal. Quando tem pesquisas, assim, que tem, no caso, uma até que nós convivemos, né, sobre o câncer, que foi elaborada ali uma CPI não sei se por questões políticas ou por dúvidas, realmente, eu confio muito nos colegas que fizeram, mas vi também limites seríssimos. Então, fui ser uma da auditora também, né, da Mas pesquisa. limites, quando você fala limites, que ordem de limites? Limites de que ordem, por exemplo? Né? Você vê limites seríssimos que você viu? Do tal câncer? É. Sim, porque toda a oncologia, e digo, se algum colega meu estiver ouvindo, com todo o respeito e reconhecimento do valor, calma. Não é questão de xiita, não. Mas a oncologia, ela trata o tumor. Eu trato a pessoa com tumor. O tumor é o fenômeno emergente de um desequilíbrio total nos múltiplos níveis de organização do corpo e seus sistemas. É muito mais amplo. Então, não se trata do ou, né? Ou a oncologia ou uma abordagem sistêmica. Não, é e. Tem que botar uma conjunção, e. E quem trata o específico e quem trata, que não existe ainda, precisa formar esses grupos, né? Existem exceções, ou psicólogo, mas que a pessoa compreenda que o câncer, né? Eu peguei um câncer, eu tive um câncer. Não, o câncer sou eu. Eu. Né? Que por múltiplas causas Acabei condensou, criando, né? isso, né? O Gui nós temos uma história em comum, né, de estudar, né, o câncer e pesquisa, e a tese de doutorado é dentro dessa linha. Não sei se em outro programa se pode dedicar mais, mas agora, como eu estou sendo aqui, eu usando esse microfone, mas quero registrar que o Gui tem muita competência nesses estudos do câncer, embora ele tenha estudado o específico. Uhum. Mas aqui, quando você vê no nosso folder, né, o câncer, ele é um fenômeno emergente de múltiplos fatores, níveis de organização e complexidade do organismo. E para atuar nisso, por exemplo, a gente hoje percebe que existe uma abordagem já que, vamos dizer assim, já usual para abordar essa doença. Existe alguém que já está fazendo uma abordagem sistemática do câncer sob todos esses aspectos que você estava me falando, sobre uma questão aí que não é uma coisa, não é um tumor, mas sim um sistema que entrou em colapso. É uma né? É um fenômeno emergente da interação de vários sistemas. Ou seja, um sistema cujo funcionamento entrou em colapso por alguma razão, né? Em geral, a pessoa tem vulnerabilidade gênica, etc. Acaba mas pegando no sempre ponto mais fraco, né? Que a pessoa traz. Tem um perfil, né? Mas não pode tratar só retirando o tumor. E hoje, tem pessoas, tá assim, dentro da área médica, dentro da medicina, vamos dizer assim, não tão... Convencional? É isso, dentro da medicina convencional. Tem hoje o pessoal abordando assim, muita gente abordando o câncer dessa forma? Não tem ainda. Infelizmente, ainda não, né? Mas muitas pessoas abertas a estudar. É que falta... Por exemplo, no meu caso, eu levei muitos anos, né, como eu lhe falei, que eu vivo estudando, né, trabalhando, estudando, para poder sistematizar, né, a palavra que a gente usa, as diversas abordagens, os estudos. Não se trata, como eu disse, do ou, né, ou isso ou aquilo. É isso e aquilo, mas como é que esses fatores, essas possibilidades se integram? Né? Tem pessoas que quando, por exemplo, nós tratamos, né, num período aí, né, de muitas pessoas com câncer, né, um estudo que foi feito, e é evidente que
não posso falar em estatística 80, 90, que tem sempre um fundo de estresse, né? Estresse inconsciente ou consciente ou na história de vida, e que aflora justamente nos momentos. Eu dei uma aula na Itália outro dia, né? Uma aula online, não posso me delongar agora, mas eu citei vários exemplos, 10 exemplos, também naquela aulinha lá da Butantan, né? Daquela aula, tem fotos, né? De casos, sempre tem um trauma. A maioria tem um trauma. Um trauma, por trás de tudo. Eu disse os 10, olha, perda, um senhor que tinha uma estação de rádio, uma pessoa muito bem, né, quebrou, né, economicamente, até atribuímos assim o nome, ele vivia jogando carta, com cartões de crédito, esse agora, esse paga esse paga esse, entende? Então, mas nem dá para falar agora, porque eu me sinto assim, não é um assunto para entremeio, é um assunto em si. Entendi. Né? Sim, mas é importante a gente estar fazendo sinalizando essa ligação, né? Isso é importante trauma, hoje. Criança abandonada pelos pais no início da vida, que tem, né? Então, mas essa é uma patologia que, apesar dos avanços tecnológicos, a gente ainda... Mas, assim, historicamente, na medicina, tem patologias que sumiram, que hoje em dia não tem mais. Que eu acredito que quando você se formou, no seu início da sua carreira, você deve ter se deparado com gente que morria por certas coisas que hoje é difícil morrer, né? Sim. Como que, por exemplo, vou dar um exemplo que meu avô conta pra mim, da poliomielite. Ah, sim. Você deve ter pego... Claro. Eu, já na minha época de formado, eu não lembro eu já via sequelas, né? Pessoas com sequelas da polio. Mas é raríssimo você encontrar alguém com polio hoje. Raríssimo. Foi um avanço que a nossa medicina conseguiu atingir, né? Um exemplo, né? Por exemplo. E tantos outros. Tinha gente que morria de tuberculose. Era muito comum morrer de tuberculose. A gente tinha que mandar a gente de tuberculose lá para Campos do Jordão. O HIV. O HIV veio como uma bomba para, né? Matou um monte de gente. Imagina aquele, como é que é, do Queen, né? O Freddie Mercury, né? A gente, quantas personalidades fortíssimas, né? Que com a tecnologia que a gente tem hoje, com os avanços da nossa medicina de hoje, conseguiu mudar cursos total de doença, né? Você vivenciou isso, você viu isso, e aí entra aquilo que nós falamos um pouco antes, né? Pena que eu gosto de desenhar enquanto falo, que parece que organiza a ideia. Mas é assim, olha, a doença é um fenômeno que, em geral, por sermos uma unidade complexa, nosso corpo, ela vai ser efeito ou causa de um desses níveis. Exemplo, vírus, a poliomielite, o AIDS, etc., eles têm agente biológico, né? Tem os agentes biológicos, tuberculose, então as doenças contagiosas, né? Tem agentes vivos, e é onde você entra em contato no ambiente ou no relacionamento, né? Como AIDS, né? Então, as vacinas são maravilhosas. Aí, a estratégia para tal problema é aquela: vacina, reforço imunológico. Outras doenças, por exemplo, o estresse no trabalho, né? O desespero econômico de não ter comida para dar para os filhos, aí já não vai ser vacina que vai cuidar, né? Porque não é um agente, é um agente social, psicossocial. E assim por diante. Então, precisa ter a inteligência de perceber cada problema, quais são as causas ou a rede de causas, né, que levam a fazer com que o desequilíbrio dessas causas ou faça surgir, né, faça emergir um fenômeno que se chama doença. Né? Então, isso que na faculdade de medicina a gente aprende, né, Gui? Mas assim, por disciplinas, né? As disciplinas de não sei, vírus,
né, a cirurgia. Então, são técnicas. E eu espero que não seja mais assim, mas eu sempre me preocupei que o aluno, que a gente chama metacognição, né? Não é só conhecer, e além do conhecer, e isso aqui, o que é? Né? Que fenômeno é esse? Né? Como vou tratar? Né? Será que eu entendi direito? Hoje, é pouca gente. Ontem eu ouvi uma entrevista daquele filósofo Pondé, né, falando sobre os alunos de hoje, que vem tudo no... Né? Então, eu faz tempo que eu não lido com alunos de medicina, mas com os professores, né? Mas tem que levar... O humano é sempre humano, né? Mesmo que fique com a cabeça formatada por tecnologia. Eu adoro o ChatGPT, né? Como eu disse desde o início, eu tenho uma fraqueza por tecnologia. Mas é o seguinte, ele é o meu secretário. Sim. Eu digo assim, olha, procure aí para mim qual é a causa. Ele manda um monte de livro, graças a Deus, obrigada. Mas não vai determinar não vai substituir o meu raciocínio clínico, a experiência, o feeling, a percepção. Né? Dizem que uma boa pergunta já é metade da resposta, né? Exato. E também uma coisa que eu também, quem passa por mim, procuro assim, deixar claro, olha, o conhecimento ele tem vários níveis, né? Tudo começa com a informação. O que nós, a sociedade da informação? Temos informação e nada mais. A informação não diz nada. Quer dizer, diz, né? Muito pouco. A informação, ela só vai ter valor se ela se torna conhecimento. Porque aí ela tem que estar integrada num mundo de conhecimento na história humana. O conhecimento também não faz muita coisa, não. Porque o conhecimento, para ele ser efetivo, ele precisa se tornar saber. Eu sei sobre isso. Né? O saber sozinho também não. É saber fazer. E o saber fazer também não é saber ser. Então, são 5 níveis. Os alunos que passam por mim, os professores, etc., nem todos, né? Eu fiz agora uma experiência de um cursinho aí que eu vi, aí eu me dei conta de como os tempos mudaram, né? Mas quando é assim, são cursos que você convive, que você faz discussão de caso, né? E é mais profundo. Então, sempre é o papel do tutor, né? Não é só ensinar, é fazer a questão certa. Sim, mas você está falando o que é informação? De onde buscou essa informação? Então, e o que essa informação quer dizer? Que conhecimento ele traz? Traz conhecimento, e o que você vai fazer com isso? Exato, já sabe. O que você vai fazer com isso? Né? Então, o mestre, que eu também sou apaixonada. Sim, que eu contei, né? Que eu fiz a psicologia, né? Psicologia para médicos, eu fiz a pedagogia médica, eu fiz a antropologia antes, fiz as neurociências e fiz... Qual foi a última que eu fiz? Pedagogia, psicologia... já até me esqueci, porque eu não faço como currículo, eu faço o que eu vou atrás. Né? E agora eu faço parte do grupo do Capra, sabe? Fitch-Job Capra. Faço parte dessa rede mundial, onde essas questões são discutidas também, né? Com esses autores. Mas é isso, né? O professor tem sempre... Não dá para aprender sozinho, sim, naquilo que é para aprender sozinho. Mas precisa de alguém que tem mais de experiência, para te ajudar a percorrer o caminho do conhecimento. Não a informação em si, que tu pega no livro, pega no ChatGPT, eu pego demais. Gente, já não está na hora de terminar, não. Pode até ser, mas eu queria saber uma coisa antes da gente terminar. Quem é que está na vanguarda hoje? Quem é a vanguarda na área médica hoje? Existe dá para caracterizar um pouco quem que está na vanguarda, o que estão fazendo? O que é vanguarda na medicina hoje? Aí vem a pergunta, qual é a faceta, né? É como um caleidoscópio, né? Poliédrico, você vê qual é a vanguarda de quê? Da pesquisa? Tu pensa que o Nicoleles tem na vanguarda, né? Ou do câncer, tudo é válido, porque a mente sistêmica, a mente que, como eu falei lá da minha experiência, né, em Ilopiano, na Florença, é que tu faz uma convivência de que tudo é importante, cada olhar é importante, não dá para dizer quem mais. Entendi. É como esses conseguem. Então, por exemplo, eu admiro muito o trabalho do Nicoleles, né? Do Damásio, que
Damásio, ele trabalha o cérebro, né? E como o cérebro como a cultura formata o cérebro. O Nicoleles trabalha, que eu estudo, os estudos dele, que eu vou pescar, é a comunicação entre os cérebros. O Edgar Morin é a ligação das culturas humanística e científica. O Maturana e o Varela é como o organismo vivo se auto-organiza, autopoiese, entende? Então não tem esse que está mais avançado, né? Tem vários ramos de conhecimento, como um caleidoscópio, né? Que avançam em campos diferentes da ciência e que você, como aprendiz, seja de 17 anos ou de 70, vai conversar com esses autores dentro de um projeto que está na sua cabeça. O meu projeto foi quando nós fizemos o plano aí para o laboratório do cérebro, é ajudar agora na cultura que as pessoas integrem o próprio cérebro sem medo de pensar que é doente, sabe? Da cabeça. Não, você tem que nutrir o cérebro, né? Tirar a oxidação do cérebro, melhorar a mitocôndria, a produção da energia, conhecer o seu perfil, né, de comportamento. Aqui que é a minha página. A minha página, se for para concluir, é assim, ó, é fazer com que esses conhecimentos avançados sobre o cérebro se tornem cultura, né, que seja de propriedade de todos se familiarizem. E a outra é estudar o cérebro dos políticos. É verdade. Tem coisas eu vou fazer uma tese, porque veja bem como é tão sério que eu fui buscar. Você deve sofrer da mesma questão que eu sofro. Falo, como alguém podia ter essa ideia desse jeito? Como é que isso pode acontecer, né? É uma coisa assim bem... Como que alguém pode ter tido uma ideia tão ruim, né, num determinado momento? Não, onde esse cara foi um comportamento tão ruim? Olha, quando eu fui fazer minha carteira de motorista, eu estava já na faculdade, ou eu tinha terminado, não sei como é que era. E eu cheguei lá no Detran, né, no setor lá, e fiquei esperando para fazer o teste psicotécnico, né, todos que fazem... E tinha uns senhores, que bem simples, assim, que eram motoristas de caminhão. Eles iam fazer o teste, claro, para dirigir o caminhão. Eu até fiquei com medo de não passar, porque para mim, assim, guiar caminhão era um negócio muito sério, vai ver que eu não sei, né, e tal. Não estou capacitada. Não estou capacitada. Aí fizemos lá aqueles desenhos psicotécnicos e tal. Mas eu passei, ganhei minha carteira, eles também. Mas eu saí dali pensando assim, olha, se para dirigir um caminhão, tu tem que fazer um exame psicotécnico, para dirigir uma nação, você tem que fazer mesmo um exame psíquico. E eu vou levantar essa bandeira. Porque é impossível, sabe, mentes que evidentemente são patológicas dirigirem a nação. Sem partido, eu sem não tenho partido. Não precisa nome, não, mas isso está evidente em todos os partidos. Mas todos os partidos eu separei, loucos, essas páginas que estão aqui, que infelizmente eu já misturei, são todos os autores, posso deixar depois de anexo, que estudam esse problema, entendeu? E é muito difícil passar no parlamento, exames médicos e psicológicos, está aqui, ó. Modelos de seleção de candidatos políticos que considera a saúde mental do candidato. Isso vai ser uma bandeira minha. É esse trabalho que eu lhe mostrei. E trabalhar que candidato político... Aí é que entra a história da democracia, é para todos, né? Lógico, depois, isso é outra questão, a democracia, lá do tempo da... Tem outros modelos. Mas aqui é... A ideia é boa, né? A ideia da democracia é boa, precisamos colocar em prática, né? E Sócrates não, como é que se diz? Concordava, né? Porque das castas, da democracia para todos, só as castas, né? Os escravos não entravam. Eu não vou entrar nisso aí, porque eu estudei lá na sociologia. Eu disse que eu estudei sociologia? Falou. Pois é, então eu aprendi por lá essas coisas. Eu também só aprendi aquilo que eu tinha interesse, as outras aulas eu não aprendi. E outra coisa, entende? Então, assim... Aí a esquerda e a direita, que ridículo, ainda lá do tempo da Revolução Francesa, esquerda, os proletários. São ideias gastas, né? Gastas, elas tiveram o seu momento, né? Mas eu acho que agora está gasto tudo isso aí. No mundo em rede, tu vai querer ser de esquerda, de direita, de cima, de baixo. A minha proposta é o seguinte, é o humano, é a categoria humana, tá? Tem condições de representar
a sua sociedade, a sua afecção societária, e em um fórum em que o principal é o diálogo, é o debate de diálogo, né? Eu vou escrever, não, 70, quantos eu tenho? 72, né? Eu não me lembro que eu tenho 70. Mas esse final vai ser isso, a saúde mental dos políticos. É isso que você pensa para o futuro? Sim. E que você sugere, e sugerir conselhos para os mais jovens? Para os mais jovens, tá, não se enganem com tecnologia. Tecnologia, e olha que eu declarei no início apaixonada. A tecnologia é uma atividade humana maravilhosa. Desde que o homem esfregou 2 pauzinhos lá no Homem da Caverna, né? E saiu fogo. Tem o filme, né? A história do fogo. Odisseia no Espaço lá, 2001. Esse aí o filme, Não, é o outro. Eu vou ver. É a história do fogo. Quando ele sai, foi a primeira tecnologia. Né? Então, depois essa tecnologia foi... Eu me lembro que no Rio Grande do Sul, lá pelos anos 80, eu fui conhecer uma comunidade que a gente ia fazer um trabalho junto, né? E linda na serra, linda aquela serra gaúcha maravilhosa. E ele chegando lá, já tinha um grupinho, mas faltavam outros grupos chegaram assim. Então o rapaz pegou o revólver, deu um tiro para cima, avisando que já íamos começar para os outros. Isso é comunicação, a tecnologia, eu quero um tiro para cima. Então, não confundir tecnologia, não é, com a dimensão da inteligência humana. Né? Hoje, temos a tecnologia que eu adoro, é um secretário. Para mim, é uma secretária, né? A inteligência artificial. Nada substitui a mente humana, nenhuma tecnologia, nem essa do músico que quer andar de... Não, porque quem faz a tecnologia é a mente humana. Né? Eu bato muito isso também com a turminha que a gente trabalha, né? Todas são bem-vindas, se são úteis, mas saiba que quem fez o fogo, né, quem esfregou, foi a mente humana, não foi o fogo. Que sejam bem-vindas as tecnologias, você vê que eu uso, tenho uma queda, adoro, mas para reinventá-la ou para aprimorá-la, né? Tá bom. Meu Deus, que longo, né, esse papo. Tá bem, né? A gente agradece aí. E me fala uma coisa, você hoje gostaria de divulgar teu trabalho em algum lugar? Tem algum ponto de contato que você daria para as pessoas te procurarem se elas quisessem se aprofundar em todos esses tópicos que a gente abordou? Tem essa página do site, mas nós vamos ampliar, porque eu só fiz a do laboratório, né? Okay. Do SEB. A gente acha que pode colocar, né? Pode colocar o contato do site, né? Pelo menos aí na edição aí que a gente vai fazer. Tem um e-mail, tem um WhatsApp, depois eu lhe passo. Tá bem. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, doutora, a gente que agradece aqui. A gente sai daqui hoje mais completo.